Graças a Deus, aqui quem fala é o Gustavo Dias, né? Primeiro, peço que você curta esse vídeo, se você puder compartilhar, se inscrever no canal. E hoje eu queria falar de um tema que muitas pessoas têm me pedido, que é a expiação limitada. De fato, Jesus morreu por todas as pessoas, Jesus morreu por algumas pessoas. O que, que a Bíblia diz? Né? Como a gente tem aprendido nesse canal, a gente não pode colocar a nossa teologia em cima do texto. Alguns vão argumentar que a palavra mundo, a palavra todos, no Evangelho de João, não quer dizer mundo e não quer dizer todos. Realmente o contexto vai definir. Quando a Bíblia fala que todos vinham após ele, né, lá em Jerusalém, não quer dizer que cada pessoa em Jerusalém iria após a Jesus. Isso é verdade. Quando a Bíblia fala que quando a gente fala que todo mundo me conhece, não quer dizer que todas as pessoas me conhecem. O contexto vai definir se é todas as pessoas, se algumas pessoas, mas da mesma maneira que todas as pessoas iam após Jesus em Jerusalém, não quer dizer todas as pessoas do mundo, ou todas as pessoas da cidade, a Bíblia, quando vai falar que todos pecaram, significa então que todos pecaram? Ou será que não significa? Alguns vão argumentar o seguinte: quando a Bíblia fala todos, ela está dizendo todos sem distinção e não todos sem exceção. É uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que todos pecaram, ela está falando todos sem distinção ou todos sem exceção? Quando a Bíblia fala que todos vão comparecer perante Deus, né, perante o tribunal de Cristo, é todos sem distinção ou todos sem exceção? Quando a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar perante Jesus, é todos sem distinção ou todos sem exceção? Será que algumas pessoas não vão se dobrar perante Jesus? Será que algumas pessoas não vão uh, se ajoelhar perante Jesus? Então a gente tem que ter muito cuidado. O contexto vai definir. Não há nada no contexto, quando fala que Jesus veio para ser salvador do mundo, que Jesus veio iluminar o mundo, que não signifique as pessoas. Né? Não há nada no contexto que não indique isso. A Bíblia fala lá em 1 João 2,2 que ele é a provisão pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Né? Ele está fazendo uma comparação aqui. Nós, crentes, mundo, ímpios, e não é só por nós, igreja, por todos. Aí você pode argumentar, mas Jesus morreu pelas ovelhas. A Bíblia fala que ele daria a sua vida pelas ovelhas. A Bíblia também fala que ele deu a sua vida por Paulo. O fato dele dar a sua vida por Paulo não quer dizer que ele não deu a vida por mim. O fato dele dar a vida pelas ovelhas não quer dizer que ele não deu a vida pelas pessoas que não creem. Até porque ele fala aos seus irmãos, que depois venham a se converter, vocês não são minhas ovelhas, lá em João 7. Se não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Então, numa leitura rasa, ele devia pelas ovelhas, então ele não morreu pelos irmãos dele, só que os irmãos depois se converteu. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar, importar nossa teologia para o texto. Né? Então o fato que a Bíblia demonstra, que Jesus Cristo morreu por Paulo, mas não foi Paulo somente, morreu pelas ovelhas, não somente pelas ovelhas, mas também morreu pelos pecados do mundo, todas as pessoas. Aí você pode argumentar, mas se Jesus Cristo morreu pelos pecados de todas as pessoas do mundo, e a maioria das pessoas, ou muita gente não se converte, não vai se converter, não vai ser salvo, então o sacrifício de Jesus Cristo foi sangue jogado fora, foi em vão. Ora, Deus deu a sua lei, e a sua lei não é obedecida por basicamente todo mundo. Será que Deus deu a sua lei em vão? Será que Deus deu a sua lei à toa? Será que a lei de Deus ela é ineficaz porque ela foi dada para obediência e as pessoas não obedecem essa lei? É um pensamento também perigoso. Né? Outros vão argumentar, não, mas se Deus fez com que Jesus morresse por todos, então todos deveriam ser salvos. É um desconhecimento isso do propósito duplo da expiação. Lá em 1 Timóteo 4,10 diz o seguinte: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos um Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele é o Salvador de quem? De todos os homens, especialmente, principalmente dos fiéis, ou dos que creem. A morte de Jesus tem duplo propósito. Qual é o duplo propósito da morte de Jesus Cristo? É proporcionar salvação a todos e eficazmente salvar aqueles que creem. Isso não é se tornar a morte de Jesus sem propósito, ou inócuo, ou ineficaz. Da mesma maneira, quando um bebê é batizado e entra na aliança, de acordo com a teologia pactual presbiteriana, alguns desses bebês não vão crer e não vão ser salvos. Será que aquele batismo, então, foi um batismo em vão, ineficaz, perder o tempo? Não.
Então, o fato de Jesus Cristo morrer por todos e nem todos serem salvos, não menospreza em nada a morte de Jesus. Por quê? Porque o propósito era duplo: proporcionar salvação e, além de proporcionar salvação, você salvar eficazmente aqueles que creem. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Alguns argumentam aqui que aqui é uma referência ao Senhor aqui, a Yahvé do Antigo Testamento, que salvou o povo, libertando do Egito. Porém, esses falsos doutores estão no futuro. Haverá falsos doutores que farão isso e negarão o Senhor que os resgatou. Ora, pessoas dentro do seio da igreja que negarão a Jesus Cristo que resgatou eles. O texto aqui fala que eles foram resgatados por Jesus Cristo, que eles foram resgatados pelo Senhor. Então, o que nós observamos aqui? Que Jesus morreu por eles. Tanto é que lá em Judas 4, que é uma carta irmã de 2 Pedro, diz o seguinte: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais antes já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. A expressão aqui é a mesma, déspotas, né? Que é usada em 2 Pedro. Então, Jesus Cristo morreu por esses falsos mestres. Então, o que a gente tem aqui? O propósito duplo da morte de Jesus. Uma outra coisa interessante: se Jesus não morreu por cada pessoa, então a pregação do evangelho ela se torna mentirosa. Note bem, eu estou dizendo a alguém, creia e se arrependa e você será salvo. Você vai argumentar, mas só se ele for eleito ele vai crer e se arrepender. Eu não estou falando das consequências, das evidências de eleição. Estou dizendo o seguinte, estou falando para o Joãozinho o seguinte: se você crer, Joãozinho, se você se arrepender, você será salvo. Claro, se Joãozinho, de fato, na teologia reformada, for um eleito, ele vai crer e vai se arrepender e será salvo. O problema é o seguinte: eu fiz uma promessa a Joãozinho. Joãozinho, se você crer e você se arrepender, você será salvo. Hipoteticamente falando, se ele, não aconteceria, mas se ele cresce e se arrependesse e Jesus não tivesse morrido por ele, ele não seria salvo, porque a minha salvação não está no meu arrependimento, na minha crença, está pelo que Jesus fez. Então eu estou dizendo, milhões de pessoas que, para elas crerem e se arrependerem, quando na verdade, se elas fizessem isso, elas não farão. Mas se elas fizessem isso, elas não seriam salvas. Eu estou argumentando que se elas crerem e se arrependerem, serão salvas. Só que se não há um sacrifício propiciatório a elas, elas não serão salvas. Se não há um sacrifício propiciatório a essas pessoas não serão salvas. Então eu argumento com eles: se você crer, você vai ser salvo. Mas se Jesus não morreu por ele, ele pode crer à vontade que não vai ser salvo. O meu arrependimento não me torna inocente. O sangue de Jesus faz isso. Então a pregação do evangelho ela é danificada. Você não pode argumentar a uma pessoa que se ele crê e se ele se arrepender, ele será salvo. Por quê? Porque se Jesus não morreu por ele, ele pode fazer isso, ele não será salvo. Eu sei que ele não fará isso. Eu sei que na teologia da tulipe de 5 pontos, ele não faria isso. Mas o fato é que você está dizendo a alguém que se ele fizer, ele vai ser salvo, quando na verdade, se ele fizer, ele não faria. Que não é questão da evidência da eleição aqui, é questão de você prometer algo que é impossível a ele, que não foi propiciado a ele. Creia em Jesus e você será salvo. Arrependa seus pecados e você será salvo. Deposite sua confiança em Jesus, você será salvo. Ora, se Jesus não morreu por ele, se ele fizer isso, se ele viesse hipoteticamente a fazer isso, ele não seria salvo. Por quê? Porque não houve uma propiciação para ele. Então, a expressão limitada, no final das contas, eu falo com todo respeito, com todo amor e carinho, ela torna a pregação do evangelho mentirosa para a maioria das pessoas. Agora, se Jesus de fato morreu para proporcionar salvação a todos e eficazmente salvar os que creem, eu posso dizer o seguinte: Jesus morreu por todos, morreu por você, morreu por mim, creia e se arrependa que você será salvo. Eu posso falar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não importar nossa teologia para o texto. Ok? Aqui não é um debate, não é um vídeo sobre predestinação, sobre depravação total, que eu acredito em depravação total. Não é um vídeo sobre graça chamada eficaz, que eu também entendo que o texto demonstra que os pré-conhecidos, os eleitos, eles de fato chegarão à fé. Não é isso. É sobre a expiação limitada e os problemas textuais, exegéticos que ela encontra, textos bíblicos mais claros, os textos bíblicos mais claros iluminam os mais difíceis. E quem defende isso faz o contrário. E um problema missiológico. Você mente quando você diz que a pessoa pode ser salva. Ela não pode ser salva, né? Porque Jesus não morreu por ela.
Então, é algo muito difícil e complicado. Então, que você possa refletir, não quero querer guerra nenhuma, nenhum tipo de batalha, né? Peço desculpa porque o vídeo travou um pouco, está travando, não sei o que está acontecendo, né? Mas já gravei isso 4 vezes, eu não vou fazer a próxima, né? Que Deus abençoe você, que você possa ser usado pelo Senhor e que você possa sempre honrar as Escrituras. Deus abençoe.